Então, boa noite mais uma vez aí, a vocês. Ontem a gente estava comentando sobre formas de transmissão, e aí eu fiz uma espécie de uma revisão com vocês, né, onde a gente falou sobre métodos de transmissão unicast, broadcast, multicast. Depois a gente fez uma brincadeira aqui de um teste, né, um exercício, né, fazendo uma análise do tipo de comunicação em cada uma dessas situações, né? Então, eu falei para vocês que essas formas de transmissão diz respeito à quantidade de destinatários que poderão receber a mensagem, né? Então, unicast é um único destinatário, broadcast são todos os destinatários e multicast são vários, não necessariamente todos, né? Poderia até ter um grupo multicast que tivesse todos os participantes de uma rede, né? Mas ainda assim seria um multicast. E para poder usar uma dessas formas de transmissão, em IPv4, eu utilizo de endereços específicos, né? Então, dentro de cada bloco de endereço IP, seja ele da classe A, B ou C, eu sempre terei um endereço que é reservado para identificar a rede, e, portanto, ele não serve para poder identificar nenhum dispositivo específico da rede. Eu tenho outro que é reservado exatamente para fazer broadcast. Então, quando eu quero fazer uma transmissão broadcast, eu utilizo de um endereço criado para essa finalidade. Então, aqui destacado apenas um exemplo, né? Cada bloco de endereço IP tem um endereço broadcast, tá? Esse endereço broadcast é aquele onde todos os bits da parte de host são iguais a 1. Então, recapitulando de novo, o endereço IPv4, ele é associado, ele é sempre associado com um valor decimal. Esse valor decimal, que vem depois de uma barra, ele representa a quantidade de bits do prefixo de rede. O prefixo de rede é aquela parte que repete em todos os dispositivos de uma rede local. Então, se eu tenho barra 24, quer dizer que os 24 primeiros bits, lembrando que cada valor desse é um conjunto de 8 bits, então 8 mais 8 mais 8, 24. Então, esses 24 bits aqui, eles serão repetidos em todos os hosts, né? Em todos os dispositivos da minha rede local. E a parte final é a parte que varia. Então, considerando apenas a parte que varia, a parte que identifica o host, todo bloco de endereço IPv4 tem um endereço reservado para broadcast. E é exatamente aquele onde a parte do host é composta de bits 1. Quando a gente pensa nas classes A, B e C, tal qual elas foram criadas, então a gente pode dizer que o broadcast de um endereço classe C é aquele que termina, que tem um octeto, que tem o último octeto igual a 255. O broadcast de uma classe B é aquele que tem os dois últimos octetos iguais a 255. Aqui, ó. E o broadcast de um endereço classe A é aquele que tem os três últimos octetos iguais a 255. Tá? Então, são 3 tipos de endereço broadcast diferentes. Os endereços multicast pertencem a uma classe especial, a classe D. Então, qualquer valor que começa 9 é um endereço multicast, olha aqui. E os demais, né, ou são reservados para finalidades de estação unicast, onde eu tenho um destinatário. Tá? Então, isso a gente falou ontem. E, na verdade, falamos já como uma revisão do assunto que a gente tratou no início desse capítulo, esse capítulo 7 aqui. Tá? Bom, depois eu comecei a falar para vocês sobre IPv6. Mostrei para vocês a estrutura do IPv6 e cheguei
a esse ponto aqui, ó. Tipos de endereço IPv6. Vocês estão conseguindo ver minha tela aí? Sim. Sim, sim. O que está escrito aí do lado direito, aí na parte textual? Quais são os 3 tipos de endereço IPv6? Unicast, multicast e Ncast. Isso. Tá faltando um aí que a gente falou ontem, né? É o broadcast. Qual que a gente falou ontem que não tem aí? Broadcast, né? Será que foi porque os autores esqueceram dele? Acho que não. Eles nem esqueceram, Não. Então não deve ter mesmo. Não tem, tá? Então, isso é uma característica do endereçamento IPv6. Ele não possui broadcast. Tá? A maneira na qual os dispositivos se comunicam usando o endereço IPv6 é unicast, ou seja, eu quero que o pacote IPv6 seja direcionado a um único destinatário, tá? Ou multicast, quando eu quero que esse pacote seja encaminhado a vários destinatários, tá? Ou Ncast, né? N, como eu falei ontem também, qualquer. Então, existe a possibilidade de eu enviar um pacote IPv6, e pouco me importa quem vai pegar esse pacote. Se vai ser um destino específico. Eu quero que né? Não são vários. Eu quero que apenas mas qualquer pegue o pacote para poder fazer a análise. Isso aqui, eu não vou entrar em detalhes com vocês, não, porque é muito pouco utilizado isso, tá? Vamos nos atentar para o que é mais importante no momento, e mais adiante no curso a gente fala sobre endereços Ncast. Então, quer dizer, eu só tenho unicast e multicast, e não tenho broadcast. Porém, como eu falei agora há pouco, eu posso criar um grupo multicast e colocar todo mundo nesse grupo. Tá? Pense no grupo multicast como se fosse um grupo do WhatsApp. Você cria um grupo, você tem que criar. É a mesma coisa aqui, você tem que criar um grupo. Tá? E aí você coloca dentro desse grupo quem você acha interessante participar. Então, se a gente, por exemplo, pensar no WhatsApp, fica mais fácil entender o multicast. Eu crio um grupo, né, e se eu coloco nesse grupo, sei lá, pego da turma do segundo período de redes e coloco lá 2 alunos, eu e esses 2 alunos fazemos parte de um grupo, né, um grupo do WhatsApp, e se eu quisesse fazer isso usando a tecnologia multicast, né, seria da mesma forma. Eu iria criar um grupo multicast e iria dizer quem são os participantes desse grupo. Quando eu mandasse uma informação para esse grupo multicast, somente aqueles participantes que iriam receber. Tá? Agora, assim como acontece no WhatsApp, eu posso criar um grupo multicast e colocar todo mundo. Então, por exemplo, vocês poderiam ter aí um grupo do WhatsApp de alguns alunos da turma, que vocês gostariam de trocar informações, e teria um outro grupo de WhatsApp, onde você tem todos os alunos da turma. Tá? Então, em termos de rede, eu posso fazer isso também. Eu posso criar um grupo multicast, onde eu acrescente todos os hosts, né? Os dispositivos da rede. E aí, se eu fizer isso, quando eu mandar a mensagem destinada a este grupo multicast, o comportamento vai ser semelhante a um broadcast. Tá? Então, apesar de não existir de maneira explícita um broadcast no endereçamento IPv6, eu posso ter grupos multicast que fazem a mesma função. Ok? Tá claro isso, pessoal? Ok. Beleza? Beleza? Foi o Lucas que falou? Foi o João, mas aqui tá tranquilo também. Ah, beleza. É porque eu tô com a tela de pessoas fechada aqui. Deixa eu abrir aqui a tela de pessoas, que acho que fica mais fácil de identificar quem está falando. Eu não conheço a voz de vocês ainda direito. Bom, então, aqui eu tenho um exemplo, né, de comunicação unicast, tá? Então, eu tenho aqui o endereço IP de origem, IPv6, o endereço IP de destino. Tá? Observe que aqui em cima eu tenho o roteador,
Então, essas máquinas aqui, essas 4 máquinas aqui, elas fazem parte todas da mesma rede local. E, da mesma forma como ocorre no IPv4, as máquinas de uma mesma rede local necessariamente devem compartilhar o mesmo prefixo de rede. Tá? Então, quando eu pego o exemplo que eu coloquei ontem, tá? Então, aqui, olha, se eu pegar esse endereço IPv4, que usa um prefixo de rede barra 24, né? Então, barra 24, se eu dividir em grupos de 8, eu vou ter 3 grupos. Então, quer dizer que os 3 primeiros valores, que são grupos de 8, fazem parte do prefixo de rede. Portanto, todas as máquinas que pertencerem a essa rede deverão começar com 200, 113, 99. Tá? A mesma ideia vale para o IPv6. Só que como o IPv6 é um endereço que tem muito mais bits do que o IPv4, são 128 bits, então os prefixos que aparecem costumam ser maiores. Então aqui eu tenho, por exemplo, um barra 64. E aqui eu tenho um barra 24, olha a diferença. Tá? O barra 64 já é maior que o endereço IPv4 completo. Né? O endereço IPv4 tem 32 bits. E aqui, usando o prefixo barra 64, seria o equivalente a ter o comprimento de 2 endereços IPv4, né? 32 mais 32. Mas o que acontece? Como o endereço IPv6 é composto de 128 bits, o barra 64 significa que metade desses bits, né? 64 é metade de 128, então metade desses bits são um prefixo de rede, tá? E qual é o prefixo de rede? Nesse caso está aqui, ó. São esses valores mostrados aqui. Lembrando que cada um desses valores representa um dígito hexadecimal. E cada dígito hexadecimal é um conjunto de 4 bits. Tá? Então, cada valorzinho desse que vocês enxergam aqui, ó, são 4 bits. Tá? 4 bits. Lembrando que aqui eu tenho uma forma compactada, né, de apresentar o endereço. Tá? Então, vamos lá, para a gente recapitular também a aula de IPv6. Eu tenho endereço IPv6 compactado. Endereço IPv6 compactado. Oi, Caio, tudo bem? De novo? Vamos ver se a energia não cai de novo, né, Caio? Então, vamos lá. Tem isso aqui, ó, 2001, 2 pontos, DB8, 2 pontos, ACAD, 2 pontos, 1, 2 pontos, 2 pontos. É isso aqui que eu estou querendo. Isso aqui, ó. Barra 64. Tá? Esse é o formato compactado. Agora, o endereço IPv6 tem um formato chamado de endereço IPv6 preferencial. Esse endereço IPv6 preferencial, ele exibe todos os dígitos que fazem parte do endereço. Então, como seria esse endereço? Como é que seria? Como é que esse endereço aqui seria representado no formato preferencial? Vocês lembram disso? Aqui ele está no formato compactado. No formato onde se omite, né? Onde se oculta os zeros. Então, como que seria este endereço IPv6 no formato preferencial? Alguém? Aventura falar? Olha, eu não me lembro não, mas... pode falar aí, João. Acho que vai ter um 0 do lado do DB8. Vamos lá, fala para mim. Fala tudo. 2001. 2001, 2 pontos. Fala aí, João. 0 DB8. Isso. ACAD. ACAD. Aí 2.1, 0, 0, 0. 1, 0, 0, 0. Aí 2 pontos, 0, 0, 0, 0. Peraí. 1. E quantos zeros?
3. 3 é 3, do jeito que está aqui, né? isso. Beleza. Ponto. Aí 4 zeros. 4 zeros. Mais alguma coisa? Acho que é só isso. Aí colocaria o barra 64 aqui, né? Isso. Beleza. Concorda com ele, Lucas? Ah, eu não sei dessa, não. Eu esqueci desse negócio, mas eu vou vendo aí. Concordo, eu acho. Caio? Concorda, Caio? O formato é esse? Caio, tá me escutando? Bom, vamos lá. Então, no formato preferencial do endereço IPv6, eu preciso exibir todos os 128 bits. Só que, é claro, eu não vou colocar uma sequência aqui de 128 valores, zeros e uns, porque isso seria extremamente complicado de trabalhar, né? Então, o que se faz? Pega-se esses 128 bits e, ao invés de representá-lo na forma binária, a gente representa na forma hexadecimal. Mas aí, como a gente viu na aula passada, e depois se vocês quiserem assistir o vídeo para poder relembrar, cada dígito hexadecimal, ele é escrito com 4 bits. Tá? Eu não vou repetir isso aqui, não. Tem a aula gravada aí. Cada dígito hexadecimal é representado por 4 bits. Então, aqui são 4 bits, aqui são 4 bits, aqui são 4 bits e aqui são 4 bits. Então, quer dizer que esse valor aqui, 2001, são quantos bits? 16. 16. Tá? Então, se cada dígito hexadecimal tem 4 bits, e no formato preferencial eu represento 4 dígitos hexadecimais em cada bloco, então aqui eu tenho, né? Então, 2001, ele equivale, ou ele é representado, ele é 2001, né? E assim como todos os outros, ele é composto de 16 bits. 16 bits. Tá? Tem alguém do além querendo entrar aqui na sala. Entrou. Tem um ser do além que entrou aqui na sala agora. Acho que é o Léo da sala nossa. É o Louco José. É, ele usa essa foto. Acho que é ele. É mesmo. É. E eu, hein? Será que está vivo? Bom, vamos lá. Então, o 2001, assim como o 0DB8, como o ACAD, ele é composto de 16 bits, tá? E aí, os projetistas do IPv6, eles chamaram esse conjunto de 8 bits, né, de hexteto. Enquanto o IPv4 tem octetos, né, o IPv6 trabalha com a terminologia de hexteto, que representa um conjunto de 16 bits. Lembrando que um octeto é um grupo de 8 bits, por isso oct, né? Octeto, 8. Tá? Então, o que acontece? Eu tenho... cada valor desse aqui é um hexteto, é um conjunto de 16 bits. Tá? Um conjunto de 16 bits. Ok? Vamos lá, vamos raciocinar. João Vitor, quantos hextetos tem aqui no número que você me apresentou? Tem 5. Mas aí acho que não vai bater com 128 bits, né? Isso, exatamente, eu estou tentando aproveitar o que você falou para que você possa estabelecer um raciocínio para determinar se está certo ou está errado. Né? Você já enxergou que não vai dar certo. Por quê? Eu tenho na sua resposta, eu tenho 5 hextetos. Tá? Aqui, eu tenho 5 hextetos. Se cada hexteto
é 16 bits, então eu tenho 5 vezes 16, né, que daria 5 vezes 6, 30, 80 bits, certo? Ou seja, no formato preferencial, como eu falei, eu preciso exibir todos os 128 bits que compõem o endereço IPv6. Dessa forma aqui, ó, você só representou 80 bits. Tá faltando ainda, né? Sim, sim. Certo? Então, como é que eu faço para consertar isso? Vai ter que colocar mais extetos 0 ali no final. Isso, exatamente. Mas quantos extetos? Eu tenho que mostrar 128 Mais bits. 3? Mais 3, exatamente. Tá? Então seria isso aqui, né? Ó. Certo? Peraí, acho que coloquei demais, né? Certo. Entendi. Tá certo. Tá certo aqui? Então agora eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 extetos. Então são 8 extetos que eu tenho agora. Né? Cada exteto tem 16 bits, então 8 vezes 16 dá quanto? 6 vezes 8, 48, vão 4. 1 vezes 8, 8, com 4 que foi 12. Então, 128 bits. Tá? Então, aqui eu tenho um endereço IP no formato preferencial. No formato preferencial, eu preciso exibir todos os bits. Tá? Mas tem um pequeno erro aí na sua representação no que diz respeito a esse endereço compactado. Esse endereço aqui de baixo está no formato preferencial, porém, ele não é exatamente igual a esse endereço aqui, que está no formato compactado. Onde é que está o erro? Tem um errinho aí. Já, assim, para poder diminuir um pouco o campo de procura. Aqui no formato compactado, eu tenho 4 extetos sendo exibidos de forma compactada. Né? Então, se eu tenho 4 sendo exibidos, os outros 4 estão ocultos aqui, estão todos zeros. Quer dizer que essa parte aqui está certa. Né? Tudo zero. Certo. Então, eu estou falando que tem um errinho, o errinho está aqui. A parte destacada não representa exatamente a parte de cima. Né? A parte de cima, isso aqui que eu estou querendo dizer. Onde é que está o erro? Não tô, O Lucas pode ajudar não tô também a conseguindo achar. visualizar, professor. Olha só, esses dois extetos aqui estavam completos, né? E aí você repetiu. Maravilha, né? Maravilha. Esse exteto aqui tem 3 dígitos só. Tava faltando 1, não é? Isso. Eu deduzi que era o Aí 0. você preencheu com 0. Você preencheu com 0. Maravilha. Aí você colocou 0 aqui antes do DB8. Aqui eu tenho os 4 dígitos, aqui eu tenho um só. Está faltando 3. Aqui o que você fez? Você preencheu com 0. Só que você preencheu com 0 à direita. Então aqui você colocou 0 à esquerda e aqui você colocou 0 à direita. Será que tanto faz? Ah, é mesmo. Tem que ser. É sempre retirado os que estão à esquerda. Exatamente. Por que são retirados os que estão à esquerda? Porque 0 à esquerda, em qualquer sistema de numeração, não tem valor. Tá? Se a gente pegar o nosso sistema, né, o sistema decimal, falar assim, ô João Vitor, eu vou te dar R$ 250. Né? Ou falar que eu vou te dar 0,000 R$ 250, muda alguma coisa no valor financeiro? Sem Peraí, colocar como é que vírgula, né? é? Claro, né? Não, é que eu saí aqui para abrir a calculadora aqui, porque eu fui ver até quantos que daria a diferença do 001 para o 1000 em hexadecimal. Qual que era a pergunta que o senhor Ah, você tá. Dá colocou? uma diferença boa. Não, eu estava explicando o seguinte, que
os zeros que você coloca, por que você tem que colocar zero à esquerda? Porque zero à esquerda, em qualquer sistema de numeração, não tem valor. Aí eu falei, se você pegar o nosso sistema decimal, ó, você tem R$250, né? Ou falar que você tem 0,000, R$250, muda alguma coisa no valor financeiro? E muito. Sem colocar vírgula, né? Muda? Muda e muito. Isso daqui é diferente disso, João Vitor? É diferente? Ah, tá. Pensei que tinha uma vírgula ali. Não, não. Aí nesse caso não muda. Não muda, né? Então, quer dizer, por que eu coloco zero à esquerda aqui? Porque eu preciso preencher isso aqui para poder representar de forma plena um exteto, mas eu não posso mudar o valor. Por isso eu coloquei zero à esquerda. Tá? E aí, como você está fazendo, né? Se você colocar os zeros à direita, isso daqui deixaria de ser 1. Se eu fizesse isso aqui, ó, isso daqui deixaria de ser 1, não é 1. Tá? Quanto que equivale? Você chegou aí a fazer o cálculo? Tô terminando de fazer ele aqui. A calculadora do Windows, não sei se você tem o Windows aí, ela já te ajuda bastante nisso aqui, né? Você clica aqui, ó, programador, e aí você clica em hexadecimal, digita o valor que está em hexa, 1000, e ele te mostra aqui em decimal, tá vendo? Deu 529 aqui. Você fez a conta na mão, hein? Não, eu fiz numa outra calculadora que eu tenho aqui. Não, se você colocar o valor em hexadecimal dessa forma certinho, que é 1 e depois 3 zeros, o valor tem que ser 4.096. Ixi. Fiz a conta errada, então. Na verdade, aqui... não, tá certo. Peraí. É isso mesmo, tá certo. Tá certo. Tá? Mas, enfim, depois você vai chegar na conta certa aí. Então, o que eu quero que você entenda é o seguinte, olha, aqui eu tenho o valor 1. Se eu colocasse o zero à direita, eu estaria mudando esse valor. Eu estaria mudando para 4.096 em decimal. Tá? Então, assim, não se preocupe com essas conversões, não. O objetivo é você entender isso aqui. Ó. Eu tenho que colocar zero à esquerda para não mudar o valor. Aqui continua sendo 1. Né? Se vocês quiserem insistir e chegar na calculadora e colocar, ó, vou apagar isso aqui, e vou digitar 0001. Ele nem deixa de digitar 0. Tá? Quando eu coloco 0001 em decimal, equivale a 1 mesmo. Em binário, 0001, do jeito que eu digitei. Tá? Bom, por que eu estava falando isso aqui para vocês? Pelo seguinte, aqui eu tenho os 128 bits sendo apresentados. Quando eu olho isso daqui, o barra 64, né, a exemplo do que acontece aqui no IPv4, então, quer dizer o seguinte, que os 24 primeiros bits deste endereço são bits de prefixo de rede. Tá? Então, como aqui cada valor é um octeto, é um grupo de 8, então 24 por 8 dá 3. Quer dizer, os 3 primeiros valores são o prefixo de rede. Tá? Aqui, eu tenho barra 64. Como cada parte dessa é um exteto, é um conjunto de 16 bits, então se eu dividir 64 por 16, eu teria 4 grupos, tá? 4 extetos. 4 extetos, tá? Então quer dizer que os 4 primeiros extetos são prefixos de rede, a mesma ideia, tá? Então quer dizer que quando eu olho para cá, fica mais fácil entender isso. Eu tenho aqui o endereço IPv6 no formato preferencial, com todos os seus extetos, todos os seus bits, e quando eu olho esse barra 64, como é que vocês têm que interpretar isso? Que os primeiros 64 bits são o prefixo de rede. Então, cada um desses são 4 bits.
tá? 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, olha aí. Tá? Então, quer dizer, os 4 primeiros hextetos representam o prefixo de rede. O prefixo de rede, então, seriam 4 primeiros hextetos. Considerando esse barra 64 aqui, né? E, nesse caso, seria 2001, DB8, ou 0DB8, tanto faz, ACAD 001. Esse é o prefixo de rede. Tá? Prefixo de rede. O que é o prefixo de rede? É aquela parte do endereço que se repete em todos os dispositivos endereçados. Então, se a gente voltar aqui e observar com atenção essa topologia, olha só, o barra 64 indicando que os 4 primeiros hextetos são prefixo de rede. Olha esse endereço aqui. Quantos hextetos eu tenho exibido aqui? Nesse host aqui, ó. Quantos hextetos que eu tenho sendo exibidos? 4. 5? Exibido tem mais de 4. Ah, é, tem 5. 5. Muito bem, Lucas. Eu tenho 5 hextetos, né? O DB1, o 2008, DB1, 2001, DB8, a CAD 1 e o 10. Certo? Certo, meu amigo? Certo, eu vi o 10 lá agora. O que observe que os 4 primeiros são exatamente o 2001, DB8, a CAD 1. Tá? Porque por essa máscara aqui, isso de fato tem que se repetir. E se vocês olharem os outros dispositivos, inclusive o roteador, vocês vão ver que todos eles começam com 2001, DB8, a CAD 1. Porque isso é o prefixo e isso é necessariamente o que deve ser igual em todos os endereços IP dos dispositivos dessa rede. Tá? E para que cada dispositivo tenha o seu endereço exclusivo, único, é preciso que alguma parte, né, sem ser o prefixo, né, alguma parte seja diferente. Então, no caso desse meu exemplo, a parte final é que foi alterada. Aqui é final 1, aqui é final 9, final 8, final 20 e final 10. Tá? Estes são exemplos de endereços unicast. Tá? Ou seja, endereço unicast são aqueles onde o pacote destinado a eles só será aberto por um único dispositivo. Então, se eu tenho aqui um pacote IPv6 e tem como endereço de destino, por exemplo, este aqui, tá? O que significa? Significa que esse pacote ele vai ser gerado, então, por essa máquina, vai ser enviado pela rede e somente esse dispositivo, o dono desse endereço IP, é que vai poder abrir o pacote. Mesmo que esse pacote chegue aqui, ou aqui, ou aqui, tá? Mesmo que chegar, esses dispositivos não irão abri-lo, porque é um pacote unicast. É um pacote que tem um endereço unicast no campo de destino. Tá? Se fosse multicast, o endereço, e esses elementos fizessem parte do mesmo grupo multicast da origem, aí sim eles abririam o pacote, tá? Mas como não se trata de um endereço multicast, então somente o dono desse endereço IP, exatamente esse daqui, é que vai ter direito de abrir. Tá certo? Certo. Bom, como eu tinha explicado para vocês, né? Olha lá. Quando eu tenho esse valor aqui que vem depois da barra, ele representa o prefixo de rede, ou o comprimento do prefixo de rede, né? Então, observe que esse endereço aqui, ó, diferente do anterior, ele tem somente 3 hextetos sendo exibidos. Porém, o prefixo é barra 64 do mesmo jeito que o anterior. Então, qual seria o prefixo de rede aqui? Né? Barra 64 são 4 hextetos. Corresponde a 4 hextetos.
né? O primeiro exteto faz parte, então, do prefixo de rede. O segundo exteto também, está aqui, ó, com zero à esquerda, já ouviu? O terceiro exteto também, que é o A, com zero à esquerda. E como só tem 3 extetos aqui, e o prefixo é composto por 4, né? 4 extetos, então o quarto exteto é tudo zero, como foi mostrado aqui nessa figura. Tá? Bom, se o endereço IPv6 tem 128 bits de tamanho, e esse prefixo, esse valor identifica o prefixo de rede, a parte de rede, então quer dizer que o que falta para 128 é o que identifica a interface de um dispositivo. Né? Então, nesse caso aqui, ficou meio a meio. 128 prefixo de rede, porque está aqui, né? Aliás, 64 prefixos de rede, porque está aqui, e os outros 64, né, para dar 128, seria o ID de interface. Como não apareceu nenhum exteto do ID de interface aqui, então a gente entende que é tudo zero, como foi mostrado aqui. Ok? Beleza, gente? Beleza. Bom, os endereços unicast, como eu já tinha dito em aula passada, eles podem ser de 6 tipos diferentes, tá? Eu já expliquei isso aqui também, depois se vocês tiverem alguma dúvida, vocês assistam a aula onde eu falei sobre isso, tá? Então, apesar de ter 6 tipos, a gente vai falar apenas desses 2 primeiros aqui, tá? Todos esses aqui são endereços unicast. Todos esses daqui são endereços que identificam um único destino, tá? Mas eles têm funcionalidade diferente, tá? Nós vamos falar dos 2 primeiros. Esse daqui, Unicast Global, ele funciona como endereço IPv4 público, ou seja, a máquina que tem o endereço Unicast Global, ela tem a garantia de que aquele endereço que ela está usando é só dela. Ninguém no mundo poderá usar aquele endereço IP, porque é dela, e é global. Tá? O outro tipo de endereço, o de link local, são endereços que, como o próprio nome diz, só tem validade na rede local onde eu estou utilizando. E por essa razão, eles não são roteáveis. Os roteadores não encaminham pacotes que sejam direcionados a um endereço de link local. É unicast. Somente um destino é capaz de abri-lo. Mas esse destino, obrigatoriamente, tem que estar na mesma rede local da origem, porque senão o pacote não chegaria a ele, já que o roteador não faz o encaminhamento desse tipo de pacote. Tá? Toda máquina que tem o protocolo IPv6 ativado, necessariamente usa o endereço de link local. A gente configurando ou não. Tá? Se você quiser configurar o endereço de link local, você configura. Mas se você não quiser fazer, a máquina vai automaticamente criar um endereço de link local. Porque isso faz parte do projeto IPv6. Se eu desejar usar o IPv6 com o endereço unicast global, eu tenho que fazer a configuração de alguma forma, pode ser estática ou dinâmica, como acontece com o IPv4, mas o que eu quero que vocês entendam nesse momento é que, ainda que eu tenha configurado na minha máquina o endereço unicast global, ela também gerará automaticamente um de link local. Link local sempre tem. Tá? Então, se eu estiver usando o endereço endereço IPv6 chamado de unicast global, pode ter certeza que a sua máquina está usando 2 endereços IPv6. O que você configurou como unicast global e o link local, tenha você configurado ou não. Tá? Os endereços unicast de link local, deixa eu mostrar aqui uma coisa para vocês.
Eu vou colocar aqui uma máquina. Impact 3 se travou. Aí. Vou pegar aqui, ó, um dispositivo, um PC, simulando um PC, tá? Clicar aqui, ó, no PC, e vem aqui em Desktop, IP Configuration, tá? Olha só. Olha só essa tela aqui. Vocês estão enxergando? Estão enxergando bem aqui ou tá pequeno? Tá Para bem. vocês. Tá Dá bem, pra tá enxergar bem. certinho. Bem? Bom, aqui eu tenho, então, a configuração de IP, tá? No caso aqui, IPv4. E aqui embaixo eu tenho a configuração de IPv6. Eu não fiz nada na máquina. É como se eu tivesse comprado uma máquina nova e agora abri as configurações dela só para dar uma olhadinha, tá? O que tem de IPv4 aqui? Nada, né? Ó, observe que o campo, fica mais perto aqui, ó. IPv4 address está vazio, né? Subnet mask está vazio. O default gateway DNS está tudo zero, né? E poderia estar tudo zero aqui também. Não faria diferença nenhuma. Ou seja, não tem configuração nenhuma de IPv4. Tá? O IPv6, observe o que eu tenho aqui, ó. Eu tenho um campo aqui chamado IPv6 address, que está vazio também. A exemplo que acontece com o IPv4. Tá? Mas eu tenho outro campo aqui, ó, chamado de link local address, que tem alguma coisa. Tá? Ou seja, a partir do momento que eu considero que a máquina vai usar endereço IPv6, querendo ou não, configurando ou não, ela vai criar um endereço de link local. É o que está acontecendo aqui, é o que está sendo mostrado aqui. Ó. A parte de cima, que está vazia, pode ser um endereço unicast global. Tá? Ou pode ser algum outro daqueles tipos que eu mostrei. Mas eu preciso configurar de alguma forma. Tá? Então, como eu não configurei nada, está vazio. Mas o endereço de link local, não. Ele colocou. Kleber, eu posso mudar? Pode mudar. Você pode colocar o que você quiser aqui dentro do bloco que foi reservado para esse tipo de endereço, né? Que, aliás, começa com FE80. Tá? Se eu pegar aqui... a minha máquina não tem IPv6, não. Mas se vocês quiserem fazer um teste aí, habilitar o IPv6 na máquina de vocês, vocês vão ver que automaticamente ela vai receber, vai criar o endereço de link local, queiram vocês ou não usar esse endereço, tá? Deixa eu ver aqui uma coisa. A máquina é Windows, estão vendo aí, né? Se eu colocar aqui o comando para visualizar as configurações de IP da minha máquina, IP. Então, olha só. Ele tem sim, ele tem PVC ativado. Olha que interessante. Na minha máquina aqui, putz, mas está bem lenta aí, né? Olha aí. Eu tenho aqui uma conexão Ethernet, né, que é uma conexão cabeada, que tem o endereço IPv4, está aqui embaixo, no formato clássico. Tá? E olha só aqui em cima. Endereço IPv6 de link local. Quer dizer, eu tenho o IPv6 ativo na minha máquina, eu não configurei nada, mas ela está usando esse endereço aqui. Ó. Esse endereço, né, observe o início dele, FE80. O mesmo endereço, o mesmo início aqui do simulador. Né? Por quê? Porque os endereços de link local do IPv6 começam a partir desse FE80. Né? Na verdade, tem outros prefixos diferentes desse, que também representa endereço de link local. Mas começa a partir do FE80. Tá? Então, toda máquina do IPv6 tem endereço de link local. Posso trocar? Pode. Tá? Desde que você coloque, né, o endereço que pertença ao bloco de link local. Tá? Então, por exemplo, poderia fazer isso aqui, ó, encurtar. Colocar FE80 2.2.1. Tá? Então, esse passou a ser o endereço de link local da minha máquina, sem problema nenhum. Tá? E é claro, esse endereço não tem validade fora da rede local, porém, dentro da mesma rede local, eu não posso ter duas máquinas com o mesmo endereço de link local. Então, se eu pegar aqui um switch, pegar outro PC, conectar
esse PC no switch. Conectar esse outro PC no switch. E se eu for visualizar as informações, as configurações de endereçamento PV6 de ambos, vou colocar lado a lado aqui, ó. Olha só, PC0 está com o endereço que eu alterei. PC1 está com o endereço que ele criou, tá? Se eu tentar forçar a barra e colocar ambos com o mesmo endereço, né, eu vou ter um problema de comunicação aqui, tá? Porque se eu tentar, por exemplo, fazer um teste de conectividade aqui nesse endereço, a máquina, na verdade, vai responder por si só um ping que eu fizer, por exemplo, tá? Ou seja, eu não estaria, de fato, testando a conectividade com essa daqui. Olha só. Vou deixar igual. Vou fazer um ping. FE 80, 2.2.1. Está pingando, né? Está pingando. Ah, mas será que é essa máquina aqui? Vamos fazer uma coisa? Vou chegar aqui, ó, e vou desligar essa máquina. Desliguei. Apertei o botãozinho de power aqui. Ó, se eu entrar em desktop, não vai deixar, ó. O dispositivo deve ser ligado para que eu possa entrar no desktop dele. Então, está desligada a máquina. Vou repetir o ping. Olha lá, está respondendo. Quem está respondendo? Essa máquina aqui, para vocês verem? O que vocês acham? Estão me acompanhando? A resposta ali é do primeiro PC. Ó, eu estou no PC 1, tá? Aqui tem um PC 0, à esquerda. Eu estou pingando nesse endereço PV6, que é o endereço de link local, tá? E tem alguém respondendo. Eu fiz o ping nesse endereço PV6, tá? E tem alguém que respondeu. Quem que respondeu? Foi o PC 0? Se eu não estou enganado, foi o PC 0. Foi? Mas ele está desligado. Como é que uma máquina desligada pode responder? Tem jeito? Não tem. Não tem jeito, né, João Vitor? Eu fiz isso aqui para poder mostrar para vocês o seguinte. Agora eu vou ligar. Vou clicar aqui de novo. Vamos lá em desktop. O endereço dele é esse daqui. Tá? Mas desligado, ele não pode responder. Então, quem respondeu? Como eu fiz intencionalmente a configuração das duas máquinas com o mesmo endereço IP, então foi essa máquina que respondeu. Foi o PC1 que respondeu. Tá? E se eu fizer o ping de novo, óbvio que vou ter resposta. Mas aí, como as duas máquinas estão com o mesmo endereço IP, eu poderia ficar na dúvida, ou poderia acreditar que quem respondeu foi o PC0, porque ele tem esse endereço IP, né, que eu pinguei. Então, o que eu quero que vocês entendam? O endereço de link local, eu posso alterá-lo da maneira que eu quiser, mas nunca vocês coloquem o mesmo endereço para duas máquinas diferentes na mesma rede local. Se for em redes diferentes, tudo bem, mas na mesma rede local, não. Tá certo? Então, aqui, se eu, por exemplo, trocar aqui para 2, troquei para 2 aqui o final, certo? Se eu chegar aqui e repetir o ping, opa, fiquei errado. Se eu repetir o ping no endereço PV6, final 1, eu vou ter resposta. Quem está respondendo? Eu posso afirmar agora que quem respondeu foi o PC0? Posso, João Vitor? Pode falar, Lucas. Agora ele está ligado, né? Isso, né? Agora ele está ligado, então. E se eu fizer um teste, se eu desligar o PC, desliguei, né? E repetir o ping, agora não pode ter resposta, né? Porque eu mudei o endereço IP do PC1, né? Termina com 2, e estou pingando no endereço IP que termina com 1, que seria o do PC. Não tem por que responder. Tá? Então, tá aí o timeout. Então, toma bastante cuidado com relação a isso. Tá? Se eu fizer um ping no endereço PV6 final 2, aí eu tenho a resposta. Por quê? É da própria máquina. Tá?
tá? É do próprio PC1. Beleza? Certinho. Entendi. Bom, então, entendi. só deixando claro. Fala, Lucas. Tá joia. Então, deixando claro. No endereçamento IPv4, eu tenho somente aliás, eu tenho alguns tipos diferentes de endereço IPv4. Endereço unicast IPv4. Tá? Eu tenho os endereços públicos e tenho os endereços privados. No caso do IPv6, eu tenho também diferentes tipos de endereços unicast. Tá? Eu tenho, só que muda a terminologia. E muda um pouquinho também a forma de funcionamento dos endereços unicast IPv4. Tá? Então, eu tenho os endereços IPv6 unicast global e tenho o de link local, além de outros 4 tipos. Mas vamos nos concentrar nesses 2. Tá? Então, o de link local, ele só vale internamente. Olha aqui na figura. Essa máquina, que está usando o endereço de link local, ela só consegue se comunicar com essa outra máquina, na mesma rede, que também usa o endereço de link local. Mas se ela quiser mandar alguma coisa para fora aqui dessa conexão do roteador, ele não encaminhará o pacote. Por quê? Porque esses endereços só têm validade aqui. Tá? Quais são os endereços de link local, de acordo com a documentação? São esses daqui, ó. Aí vamos fazer um exercício de matemática aqui, ó. Endereços de link local, endereços IPv6 de link local, fazem parte desse bloco aqui, ó, FE 80, 2.2.10. 2.2. Tá? Isso daqui, na verdade, eu não vou fazer com vocês agora, não. Vou deixar para o próximo capítulo. Tá? Mas esse /10 tem a mesma função do /64, que eu mostrei agora há pouco, do /24, que eu mostrei quando expliquei endereço IPv4 para vocês. Tá? Ou seja, ele está me dizendo o seguinte, que esse bloco aqui, ele tem o prefixo de rede composto por apenas 10 bits. Então, apenas os 10 primeiros bits iniciais desse endereço aqui é que devem se repetir. Devem se repetir. Tá? Bom, cada dígito desse daqui tem quantos bits, gente? Vamos ver se vocês estão atentos à aula de hoje. Quantos bits? 4. Cada dígito que tem? 4. Muito bem. Tá? Então, se eu tenho aqui um /10, quer dizer que os 10 primeiros bits têm que se repetir. Então, o F vai repetir, porque são 4 bits. O E vai repetir, porque são mais 4 bits, 4, 4, 8. E desse dígito aqui, nem todos os bits vão se repetir. Apenas 2, né, dos 4, porque aí daria 10 no total. Tá? Aí fica um pouco mais difícil de enxergar o prefixo de rede, porque eu teria que quebrar isso daqui. Tá? Mas isso daí, não preocupe não. No próximo capítulo a gente vai ver, tá? Como é que isso acontece. O que significa? Significa que os endereços de link local são aqueles que começam com FE 80 até FE-BF, tá? Percebam, os 2 primeiros dígitos são iguais, tá? 4 mais 4, 8, né? E eu estou dizendo que os 10 primeiros têm que ser iguais. Então, os 8 primeiros são iguais, e aí desse dígito aqui, apenas dois dele, os 2 primeiros dele, é que tem que ser igual. Então, se eu fizer a conversão aqui do 8 para binário, tá? Eu vou perceber que os 2 primeiros dígitos binários dele são iguais aos 2 primeiros dígitos binários daqui. Tá? Como eu falei, não se preocupe com isso agora. Depois a gente vai exercitar isso daqui. Tá? Eu quero que vocês entendam o seguinte, ó.
os endereços de link local, na maioria dos casos, começam com FE80, tá? Mas pode variar até FE-BF, tá? Esses tudo aqui são endereços de link local. Alguma pergunta, pessoal? Até aqui? Por enquanto, acho que não. Não, eu tenho sim. Aí nesse mesmo. Aí nesse. Ali tem termo, descrição. Aí na terceira coisinha tem o 2001, 2 pontos. O que é o 2 pontos mesmo? É só um separador. Ah, tá. E No endereço ID4, a gente usa o ponto, né? Ah, tá. E no E no PV6, 2 pontos. PV6 a gente usa 2 pontos. Ah, certo. Tá? É só para separar a parte da outra. Só isso mesmo. Obrigado. Nada. Vamos brincar então, ver se vocês estão entendendo aqui os conceitos, tá? Eu tenho aqui 3 termos, 3 expressões, unicast global, link local e tem aqui um /64. Eu preciso associar, né? Eu posso repetir cada um desses termos a essas descrições aqui, podendo repetir, tá? Eu vou preencher os 5 quadradinhos aqui. Então, endereço IPv6 exclusivo, roteável pela internet, dinâmico ou estático. Qual desses 3 termos é o correto para cá? Vamos pegar cada um de vocês respondendo, né? Caio, tá aí, Caio? Tá escutando? Caio, tá me escutando? Acho que o Caio só conectou no início da aula. Ah, não, ele respondeu anteriormente. Então, vamos pular o Caio. João Vitor, qual desses 3 termos aqui é adequado para essa descrição? Vixe. Se eu não estiver enganado, vai ser o Unicast Global. Se eu não estiver enganado. Beleza, vamos colocar aqui, depois a gente verifica. Tá? Kaique, tá aí, Kaique? Tá ocupado aí fazendo o exercício? Acho que ele não está escutando, não. Então vai lá, Lucas. Aqui. Esse endereço aqui, FE80 2.2.1. Qual desses 3 termos aqui é adequado para ele? Vixe. Acho que é o link local. Beleza, vou colocar aqui e depois verifico. Lucas, esse endereço aqui, qual é o termo adequado para ele? Eu acho que é o /64. Bom, só lembrando que pode repetir, tá? Vamos voltar então no João Vitor. Prefixo PV6 típico usado para identificar, aqui faltou um FI, né? Identificar a parte de rede do endereço. Qual desses 3 termos é adequado para cá? É o /64. Beleza. Eu acho que no meu ali, acho que não é 64 nada o meu. Então seria o quê? Aí, calma aí, deixa eu dar uma olhada aqui. Eu acho que é Unicast Global nesse. Eu acho. Né, acho que é isso. 64. Beleza. Aproveita que você está com o microfone aberto e responde para mim. Usado para se comunicar com outros dispositivos na mesma subrede PV6. Meu Deus. Calma aí, deixa eu dar uma olhada. Usando. Está testando aí no exercício? Eu tô olhando aqui, Carmen, deixa eu ler. Usando. Poder ver qual que é certo? Eu acho que é o link local. Maravilha. Então vocês estão de parabéns. Todo mundo acertou. Tá? Então, como eu falei agora há pouco, né? Os endereços Unicast Global são aqueles que identificam a máquina, o dispositivo, de forma exclusiva na internet. Talvez vocês não tenham a dimensão do que eu estou falando, mas é realmente um endereço IP que pertence a uma máquina e nenhuma outra do mundo poderá usar aquele endereço IP. Tá? É uma coisa assim,
No IPv4, a gente está tão acostumado a utilizar endereços que se repetem, né, que a gente, às vezes, não tem a noção de que eu posso, sim, ter um endereço que seja só meu. E com endereços, com endereçamento IPv6, isso voltará a acontecer como acontecia com o IPv4. Então, quando você estiver usando o endereço IPv6, João Vitor, Lucas, Kaique, Caio, vocês podem, se assim quiserem, colocar um endereço no seu smartphone, no seu notebook, na sua impressora, que seja só seu. Ninguém mais no mundo pode usar aquele endereço. E é interessante esse tipo de endereçamento aqui, porque isso te permite, por exemplo, se conectar ao dispositivo da sua rede local, da sua casa, de qualquer parte do mundo. De qualquer parte do mundo. Então, você poderia ter lá algum dispositivo dentro da sua casa, uma impressora, por exemplo. Você poderia ter uma impressora na sua casa que recebesse o endereço IPv6 Unicast Global, tá? E de qualquer parte do mundo, você poderia mandar imprimir na sua impressora. Olha que coisa interessante. Já pensaram nisso? Claro que você não poderia pegar papel, né? A quantidade de endereços IPv6 é realmente assustador o número. É, muito grande, tá? Fala, Lucas. Não, eu falei que era bem interessante. Isso aí. Pois é. Qualquer parte do mundo você poder imprimir na sua impressora, né? Só que você não pode pegar papel, né? Se você não estiver do lado dela, né? Se você estiver viajando, quiser imprimir alguma coisa, você imprime. Só não dá para você poder pegar o papel. Porque aí não tem como, né? Fisicamente. Beleza. Vamos lá. E, o João Vitor, aproveitando aí que você falou, né, que é realmente muito grande, né, a quantidade de endereços IP, IPv6, né, uma das coisas que a gente vê, uma das expressões que a gente vê associada com esse estudo do IPv6 é muito comum, inclusive aqui nesse material da Cisco vocês vão encontrar referências, a tal da internet das coisas. Depois, se vocês tiverem curiosidade, pesquisem isso daí, tá? É um conceito que já não é tão novo assim, mas que vem ganhando, né, força, principalmente por conta do IPv6. Tá? A ideia, como o próprio nome sugere, é que todas as coisas, qualquer coisa que você imaginar, possa se conectar à internet. Tá? Como assim, professor, qualquer coisa? O seu tênis poderá se conectar à internet. Tá? Sei lá, pensa numa coisa assim, inusitada, que poderia se conectar à internet. Sei lá, seu chuveiro poderia se conectar à internet. Tá? E para poder botar uma fazer música para tocar na hora do banho. Como é que é, João Vitor? Colocar uma música para tocar na hora do banho. Pois é, já pensou? Não é? Hoje é possível isso, tá? Então, claro, tem que tomar cuidado com o vapor de água, né? Porque é um equipamento eletrônico, mas se você tiver uma proteção adequada, você poderia sim. No seu chuveiro, você ter um dispositivo lá que se conecta à internet e que tenha lá um sensor que assim que você liga o chuveiro, ele vai conectar no Spotify e executar a sua playlist favorita. Olha que coisa louca. Mas Chique, né? isso é possível hoje já, gente. Já é possível hoje esse tipo de coisa. Tá? Exatamente por conta disso daqui. Não é chique, Lucas? É bem chique uma coisa dessa. E não é uma coisa do futuro, não. É uma coisa já do presente. E se vocês têm interesse nisso, vocês estão fazendo o curso certo. Tá? Porque a gente vai ver muita coisa aqui que vai ajudar vocês a pensar, não só em usar soluções prontas, mas pensar em criar esse tipo de solução. Quem sabe, né? Esse chuveiro que toca música, eu não vi ainda nenhum produto comercial sendo anunciado por aí, João Vitor. Mas, se você quiser criar, não é difícil de criar hoje em dia, não. Aí eu, assim, pensando bem mais lá para frente, né? Eu estava pensando em fazer um TCC virado a isso, mas essa questão da internet das coisas. Ótimo, maravilha. É um excelente tema, tá? Muito atual
e que tem muito material para você poder explorar. Além de ter, eu diria que uma infinidade de possibilidades de coisas que você pode fazer dentro desse segmento. Tá? E assim, voltando para a nossa aula, não que o IPv6 seja imprescindível para ter alguma coisa preparada para a internet das coisas, tá? Mas o IPv6 ele vai permitir, ele vai potencializar isso, né? Porque se cada dispositivo precisar de um endereço IP para se conectar à internet, realmente eu vou precisar de uma quantidade muito grande de endereços IP para atender todos os dispositivos que poderiam se conectar à internet, né, no mundo. Então, o IPv6 está aí para poder ajudar nesse aspecto também. Beleza, gente? Beleza. Bom, eu falei dos endereços de link local, né? Falei que eles vão de FE80 a FE BF, tá? Link local. E o outro tipo de endereço que eu falei na aula de hoje, endereço IPv6, que é o endereço Unicast Global, você consegue identificá-lo também pelo início, tá? Eles vão de 2000 até 3FFF, tá? Então, se vocês estiverem aí analisando algum endereço IPv6 e perceber que eles começam, né, o primeiro extento dele, né, do endereço IP, só pegar aqui direitinho, aqui, 2000, 2.2 barra 3. Então, por definição, o endereço de link local é esse aqui, ó, FE80 2.2.10. O que significa esse 10? Significa que apenas os 10 primeiros bits têm que ser iguais. O resto você pode variar à vontade. Tá? O endereço Unicast Global é esse daqui, ó, 2000 2.2.3, tá? Como está escrito aqui, ó, no texto. 2000 2.2.3. O que significa isso? Significa que apenas os 3 primeiros bits têm que ser iguais. Ou seja, o resto você pode variar à vontade. O resto aqui são quantos bits, João Vitor? Peraí. Seria o 125? 125 bits, exatamente, tá? Se o endereço IPv6 tem 128 bits no total, e o endereço Unicast Global exige que apenas os 3 primeiros se repitam, então quer dizer que os outros 125 você pode variar à vontade, tá? O que dá uma quantidade de combinações enorme, né? Enorme. Bom, eu não vou fazer as contas matemáticas com isso daqui, né? Não é adequado momento, mas eu quero que vocês entendam, né, ou memorizem dessa aula, é isso aqui. Ó. Se você pegar o endereço Unicast e ele começar com FE80 ou FE até o BF, tá? Então ele é de link local. Se ele começar com 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, por aí vai, até 3 FFFF, é o endereço Unicast Global. Tá? Então, naquela atividade que a gente viu agora há pouco, tinha lá um endereço IP que começava com 2001 DB8. Né? Ele é o Unicast Global. Por quê? Esse 2001 está dentro desse intervalo aqui. Ó. Tá certo, gente? Certinho. Vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Ó. Vou fazer uma pergunta para vocês. Esse endereço aqui, ó. Esse endereço aqui, ó. 2 FEF, 2 pontos, FE80, 2 pontos, FF90, 2 pontos, barra 64. Isso daqui é um endereço Unicast Global ou de link local? Eu acho que é de link local, por causa do FE80. Link local? Acho que é. Por quê, Lucas?
Por causa do FE80. Por causa do FE80. Mas ele tem que começar com FE80. Ele começa com FE80? Não, só o segundo. Não é. Né? Então, como eu só dei duas opções para vocês, ele só pode ser unicast global, né? Porque ele começa com 2FEF. Esse valor está nesse intervalo aqui? Sim. Vocês conseguem enxergar que ele está nesse intervalo? Né? Por quê? Lembrando, cada um desses daqui é um dígito hexadecimal. Então, olha só, ele começa com 2, bonitinho. Então, começou com 2 ou começou com 3, é um endereço de unicast global, tá? Mas os outros, você pode variar. Então, quer dizer que pode variar de 0 até quanto que pode variar cada dígito? Até F. Até F, exatamente. Cada dígito hexadecimal varia de 0 até F. Então, beleza, está dentro. Esse daqui variou de 0 até F. Esse aqui variou de 0 até E. Esse daqui pode variar de 0 até F. O que eu tenho aqui é um F. Esse pode variar de 0 até F. O que eu tenho aqui é um E. O E vem antes do F. Esse pode variar de 0 até F. Eu tenho aqui um F. Maravilha. É o endereço unicast global. Global. Vai. Esse daqui, ó. F. FE. FE. 2. 2 pontos. 2000. 2 pontos. 3. FFF. 2 pontos, 2 pontos, barra, sei lá, 32. Isso daqui é o endereço unicast global ou o endereço de link local? Unicast global eu sei que não é. Por que não é? Começa com F. Começa com F, né? E para ser unicast global tem que começar com 2 ou com 3, né? Bom, então o unicast global não é. Então ele é link local? Sim. Acho que sim, só tem os dois. Aqui é pegadinha do professor, tá, Lucas? Se considerar que só tem as duas possibilidades, obviamente seria link local. Mas será que ele é link local? O link local começa com FE. Maravilha, começou com FE, certo? Só que o terceiro dígito tem que variar de 8 a B. De 8 a B. Tá enxergando aí, Lucas? Tô sim. Esse terceiro dígito está dentro desse intervalo de 8 a B? Acho que não. Né? Não tá, né? De 8 a B, quais são os valores que eu tenho? Fala para mim. Quais são os valores que eu tenho de 8 a B? 8, 9, 10 e 11? 8, 9, 10 não existe, né? Seria o A e o B. A, né? A e B. O B. Ok, gente? Eu tinha esquecido esse negócio das letras aí, os números. Vocês precisam lembrar um pouquinho dessa questão de numeração hexadecimal, tá? Vocês viram lá no primeiro período. Então, aqui, olha, o terceiro octeto... perdão, falei octeto, falei errado. O terceiro dígito aqui, de acordo com esse intervalo, ele varia de 8 até B. Então, se ele varia de 8 até B, ele só pode ter um desses 4 valores. 8, 9, A ou B. Tá? Esse endereço que eu coloquei aqui embaixo está nesse intervalo aqui, de 8 a B? Não. Não. Então, ele não é também link local. Então, ele não é unicast global, nem de link local. Tá? O que ele é? Não preocupa com isso agora, não.
É importante que vocês identifiquem que ele não é nenhuma coisa nem outra, tudo bem? Certinho. Entendido. Beleza? Então, se vocês observarem bem, até não é tão difícil de vocês entenderem ou fazerem uma análise para verificar se um determinado endereço pertence ou não ao intervalo. É só você olhar cada dígito. Então, olha, é disso daqui até isso. Então, o primeiro dígito tem que variar de F até F, quer dizer, então, que só pode ser F. O segundo tem que variar de E até E, então quer dizer que só pode ser E. Então, quer dizer que todos têm que começar com FE. O terceiro pode variar de 0 até B. Então, pode ser 0, 8, 9, pode ser, falei errado. O terceiro tem que variar de 8 até B. Então, pode ser 8, 9, A, B. E o último pode variar de 0 até F. Maravilha, então está liberado, né? De 0 até F eu tenho tudo. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Né? Então, o último pode ser qualquer coisa, os dois primeiros têm que ser FE, e o terceiro tem que variar de 8 a B. Então, vamos lá. Se eu tivesse isso aqui, ó, que tipo de endereço ele seria? Unicast global, link local ou nenhum? Agora eu acho que é nenhum, né? Por causa do C ali. Acho que é sim. Eu também acho que não é nenhum também, não. Exatamente, pessoal. Muito bem. Então, ó, começou com FE. Aqui o terceiro é um C, mas o C está fora do intervalo. Então, ele não é nenhum. Tá? Então, nenhum dos dois. Maravilha. Eu até coloquei errado. Eu queria colocar um que fosse link local e acabei colocando errado. Se eu tivesse assim, FE, A, F, barra 48. O que isso aqui seria? Eu acho que seria um link local. Esse é link local, não é? Começa com FE, o terceiro está dentro desse intervalo aqui, ó, de 8 a B. 8, 9, A, B. Olha o A aqui, ó. Então, ele é link local. Tá? Para a gente finalizar. Esse aqui, ó. FA 8, F, 2 pontos, FE 99, 2 pontos, barra, sei lá, 80. É link local, unicast global ou nenhum? Esse eu acho que é link local também. Link local? Calma, deixa eu ver. Não. Não é link local, não. Tem um A ali. Não é link local, não. Então ele é o quê? Acho que ele é nenhum, né? Nenhum dos dois também. Muito bem, tá? E é isso mesmo, Lucas. Tá? Tem que começar com FE, olha aqui. Ó. E ele começou com FA. Ah, mas o A pode? Pode ser no terceiro. No segundo, não. Tá? Beleza? Entendido. Maravilha. Bom, aqui só uma curiosidade. A IANA, aquele mesmo órgão que eu falei ontem, né, responsável pela distribuição dos endereços IPv4 pelo mundo, também é responsável pelos endereços IPv6. Tá? Então, aqui, ó, ela aloca blocos de endereço para os 5 RIRs. Os 5 RIRs, né, são as regionais, né, continentais, que eu falei ontem, inclusive, respondendo uma pergunta lá do Israel, né, eu tenho o LACNIC, que cuida da América Latina, eu tenho a ARIN, que cuida da América do Norte, eu tenho a AFNIC, que cuida da África, RIP da Europa, e a PENIC da Ásia e da Oceania. Quer dizer, aqui é uma parte da Ásia, e aqui tem uma outra parte da Ásia, não é exatamente uma divisão continental, tá? De acordo com a separação geográfica. Mas são 5. Né? Cada um desses é chamado de RIR, tá? Que é um centro regional. Então, o que acontece? Eu expliquei para vocês ontem que a distribuição de endereços de IP, do IPv4, é como se fosse um bolo. Então, a IANA fez um bolo, partiu esse bolo em 5 pedaços e dividiu, né? E deu um desses pedaços para cada um dos 5 RIRs. Tá? Lembrando que cada um dos pedaços
não tem necessariamente o mesmo tamanho dos demais. Tá? E aí aconteceu problemas, né? O IPv4 acabou sem que a IANA pudesse fazer muita coisa. O que a IANA fez com o IPv6? Ela dividiu o bolo em 6 pedaços, o bolo do IPv6, deu um pedaço para cada um dos hears e ficou com outro. Tá? Ficou com outro. Bom, observe que o endereço unicast global, a IANA, ela determinou que os endereços unicast global que podem ser usados no momento são aqueles que têm os 3 primeiros bits iguais a 001. 001. Tá? Isso daqui, pessoal, depois eu demonstro para vocês a operação matemática. Isso daqui significa que é uma decisão muito simples, né? Fixar 3 bits, mas tem um impacto muito grande. Tá? Isso aqui significa o seguinte: se ela liberou somente os endereços IPv6 que começam com 001, significa que a IANA ela liberou apenas 12,5% dos endereços IPv6 disponíveis. Tá? Então, ela pegou um bolo, né? Pegando a analogia do bolo que eu falei ontem, ela fez um bolo chamado IPv6, ela partiu esse bolo em 5 pedaços, só que tem um pedaço desse bolo que peraí, deixa eu ver se eu fiz a conta certa. 50, isso mesmo, 25, 12,5. Ela pegou um bolo, né, e dividiu em 6 pedaços, sendo que um dos 6 pedaços é mais ou menos, né, 87,5% do tamanho do bolo. Mais ou menos isso. Tá? E esse pedação ficou para ela, para a IANA. Ela pegou os outros 12,5% e dividiu, não em partes iguais, tá? Mas dividiu entre os 5 hears. Tá? Por que ela fez isso? Para ter margem para possíveis decisões erradas que ela tenha tomado. Então, quer dizer, quando a IANA definiu algumas coisas em relação ao IPv4 e viu o IPv4 se esgotar rapidamente, ela quis, com essa decisão, não permitir que um erro de decisão, um erro de gerência, pudesse comprometer a distribuição de endereço IPv6. Então, fazendo isso, ela tem ainda uma reserva enorme de endereço IPv6 que ela pode, de repente, mudar a política de distribuição no futuro, caso esses 12,5% sejam, digamos, comprometidos. Né? Se, de repente, esses 12,5% acabar rapidamente, a IANA ainda teria, né, um pedaço muito grande para poder repensar a política de distribuição e fazer com que esses endereços IPv6 não acabem como acabou, né, o IPv4. Tá? Quando o IPv4 foi criado, também imaginávamos que era um número absurdo de grande, 4 bilhões, e com o passar do tempo viu-se que esse número se esgotou até de maneira rápida, tá? Por uma política de distribuição que não visualizou um crescimento acelerado da internet, como aconteceu principalmente nos anos 90. Tá? Então, a gente vai ficar por aqui. Na semana que vem a gente ainda vai falar desse assunto, tá? E na outra semana, lembrando, a gente tem a nossa prova. Tá bom? Alguma pergunta, pessoal? Acho que não, tô tranquilo. Maravilha. Então, vou encerrar a aula. Vou parar a gravação aqui. Uma boa noite para vocês. Um bom final de semana. E até a próxima quinta-feira. Não esquece de votar não, hein, professor? Pode deixar. Boa noite, galera. Até mais. Um abraço, boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, Vitor.